a planilha de influenciadores agora que viralizou na rede social. Vazou uma planilha de influenciadores, vocês viram? Eu não vi isso. Não, Vazou uma planilha de influenciadores que rola entre as agências. As pessoas não sabem de onde vieram, eu recebi num grupo e aí vários influenciadores fizeram vídeo sobre isso. Então era uma planilha que tinha lá o nome do influenciador, a nota que ele tinha e cada um colocava uma opinião. E assim, tinha boas opiniões, mas tinha muita crítica, muita coisa que inclusive poderia acabar com a carreira do influenciador e ela vazou nacionalmente. Caraca. E para mim isso Mas é quem uma que falta. sistematiza isso, gente? O ponto é Interessante. uma falta de resolução de conflito, porque aí se abriu uma discussão sobre que esses influenciadores, muitas vezes os famosos, não sabem receber o feedback. E as empresas acabam que não passam esse feedback, não resolvem alguns conflitos que acontecem durante a negociação, né? Por exemplo, eu estou te Olha que contratando para importante isso, e aí tem uma série de critérios nas regras, às vezes o influenciador quer fazer do seu jeito, a empresa não quer e tal, às vezes o influenciador tem uma postura, e simplesmente fica por isso mesmo, porque a empresa não tem coragem de se dispor com aquela figura que é pública e tal, e aí não tem um feedback. O conflito não é resolvido, só que aí a planilha vaza com todas as críticas aí. Então, foi uma questão ética que aconteceu essa semana. E eu vejo muito... agora. Vou te mandar a planilha. Mas isso é interessante quando você traz. Mas tem a ver com mediação, tem a ver com conflito. Eu isso. trabalho com treinamentos também, né? De empresas, né? De lideranças, né? De ambientes corporativos, exatamente mostrando esse outro lado. E, inclusive, como dar feedback. Porque isso é muito importante. Olha que interessante, a pessoa trava. Super. Ela trava, por quê? É conversa difícil, a gente estudou isso lá. Uhum. Tanto que eu até, não sei se vocês lembram, que eu fiz até um comentário lá com a professora, que eu falei assim, olha, existem as conversas difíceis, existem as pessoas difíceis e existem as conversas difíceis com pessoas difíceis. Então, às vezes, tem realmente pessoas que você sabe que já vai ter um pouco de dificuldade de lidar, independente do jeito que você vai falar, às vezes é algo que tá na pessoa, que é o perfil daquela pessoa, Mais que você tem que reativo. mais reativo, mais fechado, né? E a conversa em si já é difícil, às vezes o próprio assunto já é um assunto difícil. Então a gente precisa, assim, aí é aquilo que a gente estava conversando, né? A técnica entra onde a intuição já não vai. Olha, que eu já travei. Então, como que entra a técnica? Então, como que eu vou lidar com uma conversa difícil? Aí existem várias formas de a gente dar um feedback. Aí eu já vou dar uma dica, na verdade, né? Não é uma receita de bolo, mas é uma dica que a gente chama de feedback sanduíche. Então, alguns professores estudam isso também, para as escolas, para poder estimular mais os alunos do que desestimular. De você perceber uma qualidade, perceber algo que é de potencial naquela pessoa que você vai dar feedback, algo de muito interessante. Então, você já começa, primeiro, com algo muito positivo, né? Olha, percebo que você é muito bom nisso que você faz. A gente tem recebido muitos elogios nesse sentido com relação a você. Isso aí é algo que faz com que a gente queira ter você aqui na nossa agência, né? Não sei se é nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, tem sempre algo que a gente pode melhorar ainda mais para poder ganhar uma excelência. Então, às vezes, está 99%, né? Esse 1% é exatamente o que nos faz crescer. Então, por essa perspectiva, a gente pode pensar o seguinte: tem isso aqui que poderia ser observado. Como que você vê? O que você acha? Faz sentido para você? Incluir a pessoa também nesse contexto do feedback para ver como que ela pode recepcionar, sabe? Então, existem dicas, né? E as pessoas às vezes perdem a oportunidade de potencializar seus negócios porque elas travam num ponto e nem querem, às vezes, ver como melhorar esse ponto, porque é tão senso comum, ainda é um tabu as pessoas estudarem comunicação, né? As pessoas estudarem... saberem se relacionar. liderar através de ser uma boa líder, pensando Sim. um pouco Ler um em pouco como as pessoas. ler a pessoa e lidar com as pessoas, né? Muito legal isso. Eu queria emendar para Carla um pouco sobre essa discussão, Carla, que você contasse um pouco para a gente dessa sua liderança lá na Serac, onde a gente vê pelo que você dividiu muitas vezes com a gente. Eu acompanho muito você, né, nas redes, que você posta bastante falando da empresa. Então a gente vê que você tem uma jornada de transformação com muitas mulheres também, que eu vejo que tem um grupo grande de mulheres. A gente acha isso muito legal, que a gente está aqui no Flow, nesse movimento transformando mulheres, né? Ou não é transformando, mostrando um pouco da gente, que a gente sempre vai levar alguém conosco aí nessa trajetória, pelo menos nas nossas que a gente tem aqui para contar. Acho que todo mundo, vocês, com grandes histórias para contar. Então eu queria que você contasse um pouquinho do seu método
os 5 RS de liderança, acho que a gente falou. Você começou a falar um pouco de queria ter um bloquinho aqui, inclusive. Né? E ela emenda contando um pouquinho isso que a gente achou super interessante e te ouviu um pouquinho isso. É um método que eu criei baseado no que eu aplico na prática no Serac. Então, eu estruturei um método que são 5 R's da alta liderança, da liderança de alta performance, desculpa. O primeiro R são as regras da liderança, porque a gente fala que o profissional, independente da área, estuda o seu técnico, mas não estuda o que é ser líder, o que não é ser líder, o que um líder deve fazer, o que não deve fazer. Então, é a base teórica, vamos dizer assim, da liderança para que a pessoa entenda um pouco o que é ser líder, o que se espera de um líder. Por exemplo, uma das medidas mais importantes é a influência que aquele líder faz sobre as pessoas, para que elas tenham uma referência, ele fazer elas fazerem o que ele precisa. Então, essa influência. Quando eu falo assim, a gente fala de influenciadores digitais, eles são líderes digitais, que eles fazem as pessoas comprarem, eles fazem as pessoas curtirem, eles fazem muita coisa, a influência na liderança. O segundo R é responsabilidade, porque eu ensino que se pessoas é um dos principais custos de uma empresa, você precisa ter alguém responsável em olhar as pessoas. Não necessariamente porque é o bonitinho do RH, as coisas fofinhas que o RH faz, mas sim por conta de produtividade, lucratividade, se as pessoas estão entregando o que elas deveriam entregar. Então, papel importante. Um papel super importante. Né? Então, eu falo que o RH tem que gostar de gente, mas tem que gostar de lucro também. Então, como que uma pessoa que gere pessoas precisa analisar números para realmente ter as informações para gerir aquela empresa como um todo, né? E também a parte legal do RH, então precisa sim ter estruturas. Esse método, ele serve para pequenas, médias e grandes empresas, porque você pode ter uma pessoa responsável, você pode ter um RH gigantesco, você pode ter um RH médio, então você tem que ter. E quando a gente fala também de empreendedorismo, às vezes tem um sócio, sei lá, são 2 sócios. Um é melhor com pessoas. Então, nas atribuições desse sócio, tem que ser cuidar das pessoas e pensar nisso. O terceiro R é o R do recrutamento. Então, como que você atrai os talentos. E aí tem diversos jeitos diferentes hoje em dia, né? Você está nas redes sociais, por exemplo, você, empresário, já pensou que o seu Instagram não é só para cliente, é para também colaboradores que podem querer gostar do seu conteúdo e querer trabalhar com você. Então, muita gente vem nos procurar porque o que vê das redes sociais. Esse é um dos... E aí, todo o passo a passo de recrutamento. O quarto R é o meu R favorito, que é o de retenção. Então, toda a parte de cultura organizacional, de desenvolvimento, de feedbacks, de pesquisa de satisfação para entender os colaboradores, toda a parte para reter o colaborador, para ele não ir embora por causa de R$50. Que é uma coisa que existe muito, né? Hoje em dia, se você falar com empresários, tá difícil de contratar e tá difícil de manter porque a concorrência é muito grande, etc. Então, se você tem técnicas, você consegue ir estruturando. E o último R é o R da conversa difícil, que é o da rescisão, que a demissão também é um processo de gestão para você tirar um laranja podre, para você ter indicadores para mostrar para ele que você não chegou onde eu precisava que você chegasse, para você acabar com a dó de demitir. Então as pessoas têm essa dó de demitir, então precisam ter essa conversa difícil. Então são várias coisas estruturadas. Eu tenho um treinamento online completo sobre isso, e foi aí, até puxando o gancho das mulheres, foi com esse treinamento online que eu fiz um vídeo da Mulher Maravilha, não sei se vocês já assistiram. Sim, já assistimos. Nesse vídeo da Mulher Maravilha, já dando spoiler para quem está nos assistindo, eu tô de Mulher Maravilha, mas no meio dele aparecem todas as minhas líderes, vestidas com a mesma roupa, e cada uma com o seu biotipo, cada um com a sua história, cada uma com a sua, né, com a sua vida, mas para demonstrar ali, mas são as minhas líderes, são as líderes da minha empresa. E é muito legal ver, assim, porque tem muitas que começaram na recepção, sem nenhuma formação, e hoje são gerentes. Eu tenho uma que começou na recepção e hoje é gerente financeira, na verdade, acabou de se tornar sócia.